Queridos irmãos, eu quero compartilhar um pouco do nosso estudo de ontem, do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Na primeira parte do capítulo, vemos Silas, Lucas e Paulo em sua segunda viagem missionária, chegando a Tessalônica. Eles vão à sinagoga para pregar o evangelho e muitos aderem à fé, a maioria gregos. Entre os judeus surge uma oposição ao cristianismo e a equipe missionária é perseguida e obrigada a fugir, indo para a cidade de Bereia. Ali eles vão também pregar na sinagoga e os ouvintes conferem o ensino do apóstolo Paulo com as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, e creem naquilo que Paulo está ensinando. E quando os inimigos da fé lá de Tessalônica souberam que Paulo estava lá em Bereia, eles então vão até lá para perturbá-lo. E por causa disso, Paulo segue para Atenas, a capital cultural do mundo grego. Vemos aqui um grande fervor missionário e a disposição de obedecer ao envio do Senhor. Essa obediência tem implicações com muitas alegrias e realizações, mas também sofrimento e dor. O trabalho em Tessalônica sofreu oposição e Paulo tem que fugir às pressas, mas deu frutos, porque ali a igreja cresceu, mesmo depois que Paulo foi embora. Paulo, inclusive, escreve depois 2 cartas para essa comunidade, elogiando a fé deles. Aprendemos que nós devemos fazer como os crentes de Bereia, que conferiram na Bíblia se as coisas que eles ouviam de outras pessoas tinham fundamento bíblico. Também nos chamou a atenção o fato de Paulo e sua equipe não desanimarem. Quando a oposição chegava ao extremo, eles seguiam para outra cidade e continuavam o seu trabalho. Refletimos que devemos sempre apoiar as iniciativas missionárias que surgem em nossa paróquia, com o nosso tempo, com os nossos dons e talentos e também com o nosso dinheiro. Afinal, essa é a grande ordem de Jesus, ir e pregar o Evangelho. Assim mesmo, com as dificuldades financeiras, a gente deve se envolver e se esforçar para que isso aconteça. Os sacrifícios de Paulo e da sua equipe são incríveis e servem de incentivo para nós. Também refletimos que devemos sempre resistir às tentativas de Satanás de impedir que nós anunciemos a verdade sobre Jesus, o Salvador. Resistência, perseguição e muitas dificuldades fazem parte da nossa rotina e não devemos desanimar quando isso acontece. Pelo contrário, temos que perseverar. Os judeus de Tessalônica chegam ao cúmulo de recrutarem malandros de rua e formaram um grupo de desordeiros para impedir o trabalho de Paulo e Silas, inclusive entrando na casa de Jasão, que os hospedava, e Jasão foi preso e teve até que pagar a fiança e ser liberto. Mas isso não desanimou nem Paulo e nem os crentes de lá. Na segunda parte do capítulo 17, Paulo então chega a Atenas, a capital da filosofia e da religiosidade do mundo grego. Ele vai pregar nas sinagogas e na praça. E a sua primeira reação foi de revolta devido à grande idolatria reinante ali. Os atenienses tinham imagens para todos os deuses. E com o medo de esquecer alguma divindade, eles ainda tinham até o altar ao Deus desconhecido. Paulo identifica o Deus desconhecido com o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de tudo que existe e o único Deus. A sua preocupação é que esse Deus seja reconhecido como único e verdadeiro. E um pequeno grupo entregou a sua vida a Jesus. E foi devido a esse pequeno grupo que se converteu, que fez com que a ida de Paulo e a sua equipe até aquela cidade tenha valido a pena. Refletimos que é importante que nós possamos conseguir conversar com as pessoas que não conhecem a nossa fé, apresentando muito bem quem é Deus e quem é Jesus Cristo. Por isso, precisamos ler mais a Bíblia e nos preparar para dar um testemunho que leve as pessoas a entender o amor de Deus e a obra de Jesus, que desceu da sua glória e veio dar a sua vida por nós aqui na terra. Nós refletimos também que ao aceitarmos a Jesus, nos tornamos servos de Deus e discípulos de Jesus. Nós fomos libertos da escravidão do pecado e agora podemos aprender a viver em amor e vida nova graças à Bíblia e ao Espírito Santo que vive em nós. Assim nós vemos agora o mundo de outra maneira e nós escolhemos estar na família de Deus, divulgando o Evangelho, para que mais pessoas creiam e sejam libertas do poder de Satanás. Nos envolvemos na igreja, que é agora a nossa família da fé.
E também colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar. Foi um estudo muito bom, esse foi um pequeno resumo. Participe na semana que vem, quando estudaremos o capítulo 18. Fiquem todos com Deus. Amém.